Bem, vamos reler, João capítulo 2, versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo ele encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas em suas bancas. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo e as ovelhas e os bois, esparramou o dinheiro dos banqueiros e virou as bancas. E disse aos vendedores de pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo de tua casa me consumirá. Os judeus então lhe perguntaram: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destrui este santuário, e em 3 dias eu o erguerei. Os judeus então disseram: em 46 anos foi construído este santuário, e tu o erguerás em 3 dias? Ele, no entanto, falava do santuário de seu corpo. Quando foi ressuscitado dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que disseram isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Quando a gente lê um trecho do Evangelho, mesmo de um acontecimento assim, que foi há mais de 2000 anos, nós temos que pensar o que esse acontecimento fala para mim hoje. O que Jesus ter expulsado os cambistas e os animais no templo há tantos anos atrás? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Aqui não tem um templo, aqui não tem tudo isso. O que isso hoje pode trazer para nós? Então nós temos que lembrar que nós estamos na caminhada da Quaresma. E nós recebemos desde o início, a Quaresma nos convida a voltar para nós mesmos, para se rever. Porque nós estamos caminhando em direção à grande festa da nossa fé, que é a Páscoa. Então, o que isso tem a ver? Vocês devem ter escutado homilias belíssimas domingo. Aqui teve uma homilia belíssima do Padre Alexandre. Mas eu quero chamar para um ponto que também chama esse trecho, que é o ponto da purificação. É a purificação nossa, pessoal. O corpo humano havia se transformado no mercado, com aquele barulho. E às vezes, hoje, está a mesma coisa, muito barulho. E eu fico me perguntando, quanto é que eu estou valendo no mercado? Qual é o meu valor? E quantas vezes a gente se pergunta, quanto é que eu estou valendo? E às vezes as nossas relações de troca, e às vezes as nossas relações de afeto, que passam pelo valor do que eu estou valendo. E quantas vezes nós estamos transformando a nossa religião, a nossa fé, uma mercadoria, onde Deus tem uma tabela de preço e Ele paga, cura de acordo com o que você paga. Então é preciso pensar. Quando todas essas figuras que João descreve, reais, que estavam lá, de bois, de ovelhas e de pombas, elas têm também uma leitura interna. Então, se o nosso corpo ainda é um mercado, os bois, eles têm uma dinâmica, eles têm uma leitura que é da nossa força e da nossa sexualidade. E nós precisamos de rever quantas paixões desordenadas nós estamos vivendo. Quantos problemas em todas essas esferas causando tanta doença em nós. Quando ele fala das ovelhas, quantas situações que hoje nós estamos vivendo que remetem a uma profunda falta de liberdade. Quantos de nós estamos vivendo situações onde nós estamos presos, amarrados, como ovelha, que não tem opção e não tem para onde caminhar, se sentindo pelo menos assim. E um dos que eu acho que é mais difícil são os pássaros, que tem a representação dos nossos pensamentos, que voam de um lado para o outro para nos perturbar. Porque o quanto que os pensamentos nos dispersam. Você começa a rezar, você voa. Você está falando com alguém, você voa. Você fala, gente, voa, volta aqui, voou. É o tempo inteiro a gente disperso. E às vezes a gente é atormentado por pensamentos que não vão chegar a ser realizados. Você sofre por coisas que você ficou pensando, matutando, não vai acontecer nada daquilo.